Meus amigos, talvez tenha uma razão, talvez seja uma mera coincidência. O Brasil, o país das coincidências, que neste início de janeiro de 2024 já se nota aí um aprofundamento, já se nota um embaralhamento das narrativas. Das narrativas. Tudo aquilo que não é de plano, comprovado com indícios, com elementos de prova objetiva, são ilações, são histórias com E e não com H, com E. São então fábulas. Nós estamos nos aprofundando, eu digo nós, a sociedade brasileira começa a ser mais afundada ainda em narrativas, em fábulas, talvez até em fantasias. Eu estou usando aqui a palavra talvez, né? Estou usando a fala no condicional. Agora, bom, eu, mero mortal, estou aqui tomando cuidado de usar ainda o modo condicional da fala. Talvez, se, não é? Mas, até uma conjunção adversativa. Agora, pessoal, o homem mais poderoso do Brasil, porque não pense que pelo menos na aparência, é o mais poderoso do Brasil. O doutor Alexandre de Moraes, o relator dos relatores, o ministro dos ministros do STF, apelidado pelo ministro Marco Aurélio, que também era ministro do STF, de o xerifão do STF. Salvo engano, na toga, eu não tenho certeza, mas vi algumas matérias que há uma estrela de xerife, ou uma estrela de outras coisas, uma estrela bordada no ombro, na toga, a altura do ombro, na toga do Alexandre de Moraes. Pessoal, do dia 3 para o dia 4 de janeiro deste ano novo, as pessoas estão aí estarrecidas com as declarações que o Alexandre de Moraes deu, salvo engano, em duas entrevistas, para duas emissoras, para dois veículos de comunicação, a CNN Brasil e o jornal o Globo. Por que eu estou falando que se aprofundam as narrativas? Nós estamos vivendo a era das narrativas, a era da relativização de tudo. Se aprofundam as narrativas no Brasil. E agora, por meio da boca de Sua Excelência, o ministro dos ministros, doutor Alexandre de Moraes. Nessas entrevistas, o Alexandre de Moraes deu declarações extremamente graves e sem apontar uma prova para o conteúdo, que lastreie o conteúdo dessas falas. E se ele não traz, passados 12 meses, se ele não traz agora, se passados 12 meses, agora ele traz essas falas gravíssimas sobre o que teria ocorrido no dia 8 de 2023, 8 de janeiro. No que se refere especificamente ao que ele diz que seria planos contra a pessoa dele. Se ele esperou 12 meses para trazer estas falas e agora, 12 meses depois, não traz provas, indícios de materialidade, autoria desses supostos fatos ou tentativas de fatos delitivos, inclusive contra a pessoa dele, é de se estranhar bastante, porque nós estamos vendo, o doutor Alexandre de Moraes manda muito, ele pode hoje no Brasil mover mundos e fundos. Quer dizer, por que é que em 12 meses então, já que ele tem todas essas provas, esses indícios, desses fatos gravíssimos que eu vou revelar para vocês aqui agora, que ele disse lá na entrevista, por que então que ele já não fez de maneira mais sólida? Ele já não fez essas acusações e mais, por que é que já não houve denúncias, prisões, punições? Pessoal, numa palavra, nessas entrevistas perigosas, graves, recheadas, ao que parece, de narrativas do doutor Alexandre, ele disse aqui ao jornal Globo,
Estou pegando aqui, inclusive, o que foi replicado pelo site do nosso querido Políbio Braga, jornalista veterano do Rio Grande do Sul. Inclusive, recomenda-se sempre aí o site do Políbio Braga. Políbio é um blog, polibiobraga.blogspot.com. Mais de 60 anos de jornalismo. Minhas homenagens ao Políbio. Então, bebendo da fonte lá da entrevista do senhor Alexandre ao Globo, o Políbio fez aqui uns apontamentos, o cerne da questão. O Alexandre de Moraes faz acusações. Eu repito, sem nomear quem seriam de fato os supostos autores das tentativas de crimes contra a sua pessoa. Mas é uma coisa assim escatológica. É tão grave, e esse homem que tem tanto poder, diante de uma coisa tão grave contra si, nós imaginamos então por que ele já não tomou providências, eu repito, porque é que em 12 meses não moveu mundos e fundos a tentar, materializar um pouco mais essas acusações gravíssimas. Coisa de filme épico. Veja, nós vimos sobre aquele fato no aeroporto de Roma, envolvendo a família do Alexandre e a família Montavani, do interior de São Paulo. O doutor Alexandre moveu mundos e fundos. Moveu mundos e fundos. Houve uma devassa. E, se formos comparar esses fatos, que o doutor Alexandre diz agora que planejaram contra si no dia 8, naquele contexto do que ele também chama de GOC. Em comparação com aquilo que teria ocorrido em Roma, o que ocorreu em Roma é cafezinho pequeníssimo. E moveu ele, mundos e fundos, no caso do cafezinho pequeníssimo italiano. E em relação a esses fatos escatológicos que ele diz que tentaram contra a sua pessoa, que planejaram contra a sua pessoa, não houve nada. Então veja, das duas uma. Ou Sua Excelência, de fato, está com dificuldades para materializar, para comprovar essas suas falas, não à toa 12 meses não houve nada, em termos de persecução penal desses supostos fatos que planejaram contra a sua pessoa e os supostos autores também, ou arquitetos desses fatos. Ou está com dificuldade de comprovar, e isso seria estar com cara de uma narrativa, estou só aqui conjecturando. Ou não sei o que pensar. Agora, também me causa estranhamento que essas falas gravíssimas do doutor Alexandre sejam, eu não diria nem requintadas, sejam oferecidas agora no cardápio do banquete democrático deste ato estranhíssimo que será o consórcio que governa o Brasil, que é STF, governo do PT, etc, etc. Eles vão comemorar, é uma festa macabra, vão comemorar o aniversário daqueles que eles chamam de vitória contra a tentativa de GOC. Então hoje são 4 de janeiro, eles vão comemorar esse troço daqui a 4 dias. É interessante, né? Que o Alexandre de Moraes venha fazer acusações tão escatológicas, tão graves, sem apresentar uma prova. Na semana em que vai se fazer este ato em comemoração ao que eles chamam de frustração do ato dos golpistas, bolsonaristas. Curioso que esses fatos, essas narrativas, talvez, né, surjam na semana deste grande ato de propaganda desta lei e ordem ao estilo Alexandre de Moraes. Mas o que disse o doutor Alexandre de Moraes, enfim, que vocês devem estar já impacientes? Me valendo aqui do blog do Políbio Braga, nosso querido Políbio Braga, jornalista de 82 anos,
ainda trabalhando com afinco todos os dias, ele foi aqui no ponto nevrálgico das declarações do Alexandre de Moraes ao Globo. Diz aqui, o título aqui da nota do Políbio. Plano, segundo Alexandre de Moraes, o plano do 8 de janeiro era para capturar e enforcar Alexandre de Moraes na Praça dos Três Poderes. É o que ele disse. Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou que os manifestantes do dia 8 teriam 3 planos para ele, para o Alexandre, que incluíam prisão e... Ele deu a declaração em entrevista ao jornal Globo. Disse o ministro na entrevista, sem apresentar prova alguma, de fato, cadê a prova? Disse ele, palavras do Alexandre de Moraes, o primeiro plano previa que as forças especiais do Exército me prenderiam em um domingo e me levariam para Goiânia. Esse era o primeiro plano. No segundo plano, se livrariam do corpo, acho que se referindo ao corpo dele, eventualmente, se livrariam do corpo no meio do caminho para Goiânia. Aí não seria propriamente uma prisão, mas um homicídio. O terceiro defendia a ideia de que após o GOC, eu deveria ser preso e na Praça dos Três Poderes. Moraes disse que um inquérito investiga o suposto planejamento dessas ações. Um inquérito, né? Com participação da ABIN, inclusive, que não ficou claro aqui se a ABIN ele está acusando a ABIN de ter participado daquilo que ele está dizendo que ocorreu, ou se a ABIN está fazendo parte também da investigação, investigando. Ah, não! Ele diz aqui, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, estaria monitorando seus passos naquela altura para, abre aspas, para quando houvesse necessidade de realizar a tal da prisão. Veja, se este homem, de fato, há um inquérito em que ele tem elementos fortes, graves, imagine, vocês já entendem, em direito tem muito essa história que nós chamamos de mapa mental. Mapa mental da outra parte, mapa mental do julgador, mapa mental do membro do Ministério Público, mapa mental do outro advogado, que é a maneira como o comportamento mental, é o estilo, a maneira como costuma se proceder, principalmente no seu ofício, na sua profissão, né, na sua atividade, a sua personalidade, o seu estilo de modo geral, isso chama-se mapa mental. É aquilo que nós, com algum mínimo que seja grau de segurança, nós conseguimos antever como vai se comportar, por uma questão de estilo e de tradição, aquela figura. Então, vocês entenderam o que é mapa mental. Eu acho que todos os brasileiros já têm uma certa proximidade com o mapa mental do Dr. Alexandre de Moraes. Conhecendo o mapa mental, ou seja, o fator comportamental do Dr. Alexandre, o estilo do Dr. Alexandre, vocês acham, como diria aquele narrador, confiram comigo no replay, vocês acham que dentro desse inquérito, se existe esse inquérito, sigilosíssimo, né? Nós estamos no Brasil vendo assim, a época dos inquéritos, o cara tira, tem um inquérito sobre aquilo, qual é o número, doutor? Não posso, porque o caso é grave. Quem está metido aí, doutor? Não posso, porque o caso é grave. Quer dizer, la garantia é o senhor ministro. La garantia sou eu. A garantia é ele próprio. Ele diz, ocorreu um fato que tentaram havia um plano, inclusive com a presença da ABIN, para mim, e depois e na Praça dos Três Poderes, e tal, e há um inquérito, uma coisa gravíssima e tal. Sim, mas la garantia é usted é la garantia, devemos confiar apenas na palavra do Senhor. Agora, conhecendo o mapa mental do Dr. Alexandre, vamos imaginar que, de fato, alguns aloprados tivessem feito esses planos mirabolantes e tal para fazer ou para tentar estas coisas horríveis.
Vocês não acham que essas pessoas já estariam presas e condenadas até a terceira geração posterior? Meus amigos, aprofundam-se as narrativas e com elas aprofundam-se a notícias nada alvissareiras, nada animadoras dos meses por vir. Bom, não sei por quanto tempo esse canal vai durar. Eu próprio já estou de saco cheio de fazer esses comentários aqui. Faço porque sou impulsionado por meio de uma inquietude cidadã, mas tem me feito mal. Bom, mas enquanto este espaço ainda não é interrompido, ou mesmo enquanto eu ainda tenho um pouco de saúde para continuar, se inscrevam neste canal, ativem o sininho para verem se de fato, se certificarem se de fato são inscritos. Deem um like, que é muito importante para a plataforma entender que esse conteúdo é relevante e levá-lo a mais pessoas, e compartilhem. Apertem os cintos. Nós estamos no país das liberdades, só para alguns.